Meu nome é Patrícia Ajuri, eu tenho 34 anos, eu moro no Brasil há 12 anos. Como é a sua cidade no Líbano? Minha cidade no Líbano, ela é muito moderna, podemos dizer, porque ela fica na frente do mar Mediterrâneo. E aí a cidade ela fica na frente do mar e dá para ver as montanhas dentro da cidade. Então você dá para ver a cidade e dá para ver as montanhas morando lá no Beirute, porque são montanhas a cidade lá. E por que veio para o Brasil? Eu venho para o Brasil porque meu pai é brasileiro, eu nasci lá no Líbano e aí eu fui registrada no consulado do Brasil como brasileira. E eu morei no Líbano, eu estava pagando para morar lá, anualmente como uma estudante, porque minha mãe ela é libanesa, ela não pode me passar a naturalidade porque tem que ser só o pai que passa. Aí eu fiquei lá, morei até com os meus 21 anos e uma das situações aconteceu uma coisa que eu não conseguia mais ficar lá no Líbano, então tinha que emigrar para cá. Por que foi deportada do Líbano? Fui deportada no Líbano porque eu era ativista lá, feminista ativista, e ajudava as mulheradas de lá que sofriam violência. E aí, por causa desses atos, para um país que ele é meio machistas, né? Que os homens que dominam, aí eles me deportaram para cá, porque eu sou brasileira, mesmo morando lá no Líbano. Aí eu venho para cá e começar a minha vida do zero, foi muito difícil, fiquei deprimida por um ano. E aí depois eu comecei a repensar, porque eu estava estudando lá também, eu fiz minha primeira formação, fiz design gráfico. Aí como que eu falava diversas línguas, então tinha que começar por aqui. Eu comecei a trabalhar como uma escola de inglês, dava aulas particulares de inglês, para conseguir me sustentar, me estabelecer aqui. Foi difícil no começo, mas depois eu consegui. E depois eu decidi que a vida tem que ter sentido para você viver nessa vida, né? Então eu decidi de me aventurar novamente. Eu gosto muito de estudar e decidi estudar novamente, fazer uma formação de psicologia. E como conseguiu vencer a depressão? Tipo assim, eu fiz tratamento psicológico, eu sempre faço terapia para conseguir vencer, porque vencer sozinho, eu acho que não podemos vencer sozinhos. Eu acho que tem que ir para os grupos de acolhimento para você conseguir sair dessa depressão, escutar outras pessoas que também têm depressão também, que pode ajudar a diminuir um pouco da sua dor. E é isso. Considera o país uma sociedade moderna, mas que convive com costumes medievais? Então, podemos dizer sim e não ao mesmo tempo, porque pensando no Líbano, num país muito pequeno, mas tem 18 religiões dentro que convivem. Aí o Líbano ele é separado entre muçulmanos e cristianismo, também tem outras religiões também que ficam impactando. Então o Líbano ele é dominado pelas 18 religiões dentro do parlamento. Então com certeza tem pessoas de tanto muitos modernas, de tanto muitos fechados. Então por isso eu colocaria no médio. Mas as pessoas convivem numa forma tranquila. Você pode ir na praia do biquíni, você pode beber, você pode fumar, você pode viver sua vida. E também lembrando que o Líbano ele é o único país entre os árabes, né, que 23 países árabes, único que você sendo de comunidade de LGBTQIA+, você não iria preso, por exemplo, como de outros países que você vão preso, de você ser. Então, eu acho que nesse questionamento a gente somos mais avançados nas questões de outros países
como são vistas, né? Então, sim, você não precisa colocar um chau, por exemplo, você pode ir como você é, a comida lá é maravilhosa, as pessoas falam diversas línguas, então isso facilita a comunicação, você não precisa só falar árabe, como tanto aqui no Brasil, os brasileiros não falam outras línguas, então foi difícil de adaptação, né? Lá não, lá as pessoas falam diversas línguas que você pode comunicar facilmente. E apesar dos problemas, o que podemos aprender com a cultura? Aprendemos com cultura, pessoas de lá, eles valorizam a cultura, essa tradição, tanto como o Brasil. Nós temos uma cultura semelhante, né? Porque as pessoas gostam de festas, gostam de comer, gostam de beber. O libanês é a mesma coisa, porque por isso os libaneses não sofreram no Brasil quando chegaram aqui, porque por causa de muita semelhança entre o Brasil e o Líbano, né? A gente sabe que tem mais que 10 milhões de população libanesa que mora aqui no Brasil. Pode contar uma festa que tem no Líbano? Uma festa que tem no Líbano? Então, lá são famosos pelas baladas, né? Então, lá ouvido, assim, bem ouvido mesmo, que as pessoas que vêm da Europa inteira para ir nas baladas, porque as baladas lá são melhores do mundo, assim, com terraço aberto, onde toca músicas technos, músicas eletrônicas. Eles também recebem muitos cantores famosos, internacional. É isso, tem os tradicionais, eu acho que rola algumas festas do mês de junho e julho, rola algumas festas culturais sobre religiões, assim, em homenagem a um santo de lá. Aí eles fazem essas festas de quermesse, podemos dizer que é semelhante como de festa junina aqui no Brasil. Quando a psicologia entrou na sua vida? Então, a psicologia, ela mora em mim, né? Ela existe há muito tempo na minha vida. Felizmente, eu comecei a fazer terapia muito cedo na minha vida, quando eu tinha 15 anos. Comecei a me descobrir. Aí, depois, quando eu fiz minha primeira formação no design gráfico, eu lembro que minha orientadora, ela me levou para a sala dela e ela falou assim: Paty, você tem muito a ver com psicologia, por que você não faz isso? Porque eu gosto muito de escutar as pessoas, eu acho que cada uma história é válida, né? Nós somos todos válidos aqui. E eu não pensei naquela época, eu estava pensando só na arte, queria ser artista e os demais. E aí, com o passo de tempo, vivendo minha vida, eu queria ter um sentido na vida, né? Que eu quero fazer uma coisa que eu gosto, que realmente consigo falar, nossa, eu estou fazendo com prazer, eu estou fazendo para mim, é uma coisa que eu gosto, que me deixa levantar de manhã para fazer. Aí, quando eu comecei a me cursar no primeiro semestre da psicologia, eu me encantei e falei, porque eu perdi meu tempo, né? Mas nunca é uma perda de tempo, é sempre uma descoberta. Então, isso que eu posso dizer. Vale a pena sempre começar de hoje ou amanhã, porque sempre tem um tempo. Aí, quando eu comecei, fiquei muito, muito feliz, assim, todas as ideias, me identifiquei bastante. E hoje eu sigo, estou muito feliz, eu acho que isso que eu quero seguir na minha vida, porque me encontrei, esse é um sentido maravilhoso, que você consegue ter um sentido para você viver nessa vida, né? Como ser um contador e um ouvinte de histórias pode ajudar no nosso crescimento como humanos? Então, eu acho que quando uma pessoa começa a falar sobre a vida dela, aqui a história começa a ser ouvida, né? Isso é muito importante, né, que as pessoas escutam e valorizam o que você realmente compreender o que você realmente está escutando, esse que mais que vale, né? Porque normalmente as pessoas falam, mas não é que todo mundo está tentando entender o que você realmente está falando. É importante que quando você valida a história, através de uma escuta carinhosa, aí você começa a validar a história do outro. E você entende que o brasileiro faz um papel importante de acolher e ajudar um imigrante refugiado? Eu ajudo as pessoas, eu faço parte de uma rede chama Rede Milby. Eu sou uma das fundadoras de um GT de acolhimento.
das pessoas refugiadas. Então a gente recebe os e-mails através das pessoas que moram em outros países, que estão em situações de abusos e os demais. Eles mandam e-mail para a gente e a gente responde, fazemos uma entrevista e acolhe quando chega no Brasil. Então a gente explica os direitos deles aqui, os básicos, como que você tira os documentos, como que você faz os processos para você ser em situação refugiado, como que você encaminha para os cursos de português gratuitos, que é através que tem outras ONGs que oferecem os cursos de português gratuito, e a gente também deixar encaixar, explicando a cultura brasileira, porque existe em alguns países que as pessoas que vieram para cá, existe um impacto na cultura, porque dizendo que o Brasil é uma cultura mais moderna, podemos dizer, e aí esse seria o impacto, como dependente das pessoas que estão vindo para cá, tem um impacto social. Então a gente tentar transmitir a sociedade para essas pessoas que estão chegando aqui uma coisa leve, tentando entrando para essa sociedade numa coisa mais tranquila, mais leve, para não se assustar muito. No final, o Brasil é um país imigrante, né, querendo ou não, porque o Brasil acolhe muitas pessoas. Eu acho que o Brasil é um povo brasileiro, mas são todos imigrantes. Então, se a gente formos vendo na história do Brasil, que existiam os povos indígenas, mas depois veio os europeus, então o Brasil sempre acolheu. Então, eu diria que o Brasil é um país imigrantes diversificados, muitos diversos, e é isso. Como o Brasil é importante na sua vida? Então, o Brasil é importante para a minha vida porque me acolheu, me acolheu, amor na primeira vista. Quando que eu cheguei aqui no Brasil e fui deportada, aí o Brasil me acolheu, porque eu era brasileira e não sabia que eu era brasileira, né, morando fora. Então, por isso o Brasil é importante para mim. O que passou a dar valor, ou ainda mais valor na sua vida, após ser refugiada? Então, tudo, né? Porque você sendo refugiado num país novo, onde que você não conhece ninguém, ou não tem ninguém, tipo assim, que você conhece para conseguir te acolher, aí você vai valorizando a vida em cada momento que você viveu lá no seu país de origem, porque, afinal, você não tem sua família tá perto, então você meio que largou tudo e se refugiou para um novo país, e ainda começando no zero também. Então, por isso, aprendi a valorizar cada detalhe, cada um passo diariamente, e quando que você está com as pessoas que você ama, valoriza essas pessoas que estão perto, porque talvez eles hoje estão aqui, mas amanhã eles não vão estar. Então, eu acho que esse que me deixou valorizar mais a vida. Né, que a gente temos que valorizar cada momento, porque cada momento é válido, que a gente não sabe do dia de amanhã, por isso nós temos que valorizar agora.